Vamos lá com a palavra, o Alessandro. Alessandro, muito boa noite, agradeço. E toca a bola para frente, fale sobre o assunto da forma que você quiser achar melhor. Vai ser uma aula, uma palestra interessantíssima. Eu resolvi pegar em pontos específicos, né, em argumentos específicos que os criacionistas usam costumeiramente, e em cima desses argumentos mostrar a falha do raciocínio que eles demonstram, né, os erros, né, grosseiros que eles cometem a respeito de conceitos básicos, e em cima disso mostrar, fazer uma exposição, olha, né, que aquilo ali é uma grande besteira. Então vamos lá, gente. Não sei, Cláudio, o que você acha? Se você quiser, eu posso fazer uma exposição aqui, breve, sobre evolução, mas se vocês tiverem aí perguntas... Se você puder expor isso que você tem colocado no seu canal, que são os principais argumentos do design inteligente, do criacionismo científico e como refutá-los, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente percebe a fragilidade da argumentação, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar inclusive pela própria definição aí de evolução, né? Porque esse é inclusive um dos pontos, né, que os criacionistas, que eu já vi eles falarem, né, a respeito, né, muita besteira. Por exemplo, mas o pessoal diz que evolução é mudança, isso o criacionista dizendo, evolução é mudança. Se evolução é mudança, então eu acredito em evolução, porque, por exemplo, um bebê nasce, ele tem uma aparência, uma forma, e depois ele cresce, ele vai passando por estágio de desenvolvimento, vai crescendo e vai mudando, né? Ele não tem exatamente a mesma forma de um adulto e um bebê, então ele passa por mudanças, né? Então, quer dizer, se isso é evolução, então qualquer coisa é evolução. Aí, nesse caso, eu vou acreditar também e tal. Essa foi a exposição do criacionista, de maneira crítica, ele colocou isso, né? Fazendo uma crítica, querendo dizer, qualquer coisa pode ser evolução, tá? Então, por exemplo, tem muitos criacionistas que fazem isso, né? Tentam argumentar dessa forma. E aí a gente já pode, então, pegar o primeiro erro, tá, deles, que mostra que eles não têm conhecimento básico sobre diversos pontos, tá? Nunca pegaram na vida um livro que tratasse sobre evolução e nunca leram, talvez, as primeiras páginas onde deveria estar a definição de evolução. Nunca fizeram isso. Por quê? O que seria evolução em biologia? Evolução, podemos definir ela, né? Essa é a definição mais clássica, que é aquela, né, utilizada por Darwin, que seria descendência com modificação. Essa é uma delas, né? Uma definição, descendência com modificação. Outros poderiam trazer definições como qualquer alteração ou quaisquer alterações nas frequências de genes, né? Aqui os geneticistas utilizam o termo alelos, né, que seriam variantes de genes, em populações de uma geração para outra. Ou seja, seriam essas alterações transgeracionais, né? Então, não são alterações que ocorrem apenas numa geração. Então, partindo dessa perspectiva, evolução é mudanças nas frequências dos genes ou dos alelos de populações de uma geração para outra, ou qualquer tipo de mudança, seja ela morfológica, seja ela comportamental, fisiológica, tá? Nas populações, nos indivíduos, também que ultrapassem gerações, ou seja, né, é o que seria a definição do Darwin, que é descendência com modificação. Portanto, se você tem, por exemplo, uma borboleta, tá? Ela se origina a partir do quê? De um processo de metamorfose, tá? Lá de um outro tipo diferente, lá quando ela nasce, né? Que é a lagarta. Então você tem a lagarta, ela passa por um processo de transformação e ela vira uma borboleta, que é uma coisa muito diferente, né? Lá que você pegar uma lagarta e uma borboleta, morfologicamente são coisas muito diferentes, né? Então, essa transformação que a lagarta sofre até virar uma borboleta não é evolução, tá? Da mesma forma que a transformação que um bebê sofre quando nasce até a sua fase adulta não é evolução, tá? Então, a evolução, ela são alterações que ocorrem nos organismos, mas num nível populacional, passando gerações, tá? E essas alterações, elas têm que ser herdáveis também, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? É entender o que é evolução do ponto de vista biológico. Essas outras mudanças que eu mostrei agora, que eu falei, por exemplo, dei o exemplo da borboleta, são mudanças que a gente chama de mudanças ontogenéticas, ou seja, mudanças só mesmo durante a fase de desenvolvimento, maturação de um organismo,
Sim, todos os organismos, eles se originam por processo evolutivo, né? Então, nenhum organismo na face da Terra ele foi colocado aqui, né? Nenhum deles foi colocado do nada, nenhum deles foi criado pronto, como o Marcus Eberlin costuma dizer, e também não foi colocado aqui por um alienígena, né? A gente pode até ser que isso tenha acontecido, vamos imaginar, tá? Vamos levar aqui para o bem da argumentação. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode. Agora, temos evidências disso? Não. Quais são as evidências que nós temos? Evidência de que a vida, como um todo, ela passou por um longo processo de modificação, né, que aparentemente a maior parte dos casos, a maior parte das vezes, esse processo ele é gradual e ele é lento. Tá? Pode ser que em alguns casos haja mudanças mais rápidas do que em outros casos? Pode, né? Pode acontecer. Mas a via de regra, né, a evolução é um processo lento e gradual. Tá? E existem várias áreas da ciência que convergem para essa interpretação, né, para esta ideia de que os organismos eles evoluíram a partir de ancestrais, né, de um ancestral comum lá atrás. Então a gente tem evidências do registro fóssil, né, que a gente pode daqui a pouco explicar um pouquinho melhor sobre registro fóssil, tá? A gente tem evidências da anatomia comparada, né? Você pega organismos que têm estruturas parecidas, faz uma comparação. Só lembrando, tá, que não é qualquer estrutura que é parecida que significa que tem um ancestral comum. Tá? A gente tem métodos muito bem definidos, estabelecidos na biologia evolutiva para fazer essas comparações. Não é que nem o Marcus Eberlin, que é um criacionista que fala muita besteira, diz assim que é uma ciência da parecência. Não, não é ciência da parecência. A gente tem método para fazer isso. Não é de qualquer jeito que a gente faz, tá? Então, a anatomia comparada é válida. Sim. O que mais? Genética. Tá? Então, a gente tem similaridade genética entre os organismos. Tá? Tem similaridade a partir também da biologia celular, enfim, da biologia molecular, né? Então, tem várias áreas que nos fornecem evidências dessa ancestralidade. Tá? E também, inclusive, outras áreas da ciência, elas corroboram para a gente chegar a uma conclusão de que uma evolução ocorreu, mesmo que sejam áreas que não digam nada diretamente sobre evolução. Quer ver um exemplo? A física. O que a física tem a ver com isso? Ora, se a gente parar para pensar, a física que trabalha, a física nuclear, por exemplo, né, que estuda as partículas subatômicas, né, a partir dali a gente tem um conhecimento sobre decaimento radioativo, por exemplo, de elementos químicos, que foi possível, datação, que foi possível estabelecer, então, a partir desse conhecimento, métodos de datação radiométrica, né, por decaimento radioativo. E depois que nós aprendemos esses métodos de datação, desenvolvemos eles e vemos o quão confiáveis eles são e o que a gente pode datar, hoje a gente consegue datar, então, rochas, por exemplo, mostrando a antiguidade da Terra. E não apenas isso, mas a gente consegue ordenar no tempo alguns fósseis, tá? Fósseis que estão associados a algumas rochas que podem ser datadas. Em geral, o fóssil ele não é diretamente datado, na maioria dos casos, mas o que é datado são rochas que estão associadas em camadas, nos mesmos, né, onde estão ali alguns conjuntos de fósseis. Né? Então, aí com isso a gente consegue ordenar, traçar ali uma cronologia. Isso aqui veio primeiro, tantos milhões de anos atrás, isso aqui está depois, e assim por diante. Né? Então, assim, é uma área, né, a física, que é o exemplo que eu dei aqui, que diretamente não tem nada a ver, né, com evolução. Mas olha só como ela deu a possibilidade de a gente desenvolver um método, e através do desenvolvimento deste método, nós conseguimos chegar, então, a uma conclusão que corrobora a evolução. Tá? Então, hoje nós temos aí essa condição. Tá? Então, são várias áreas da ciência que elas convergem de forma independente para essa área da biologia, né, que é a biologia evolutiva. Tá? Então, nós temos aí várias evidências de que houve uma evolução na história dos organismos, na história do nosso planeta. Tá? Que outras áreas, como astrofísica, astroquímica, também corroboram uma ideia de evolução. Por exemplo, sei lá, cosmologia, astrofísica, corroboram uma ideia de um universo muito antigo, né, de 13 bilhões de anos, muito coerente com uma ideia de evolução, né, que ela precisa mesmo de um tempo longo para ocorrer. Né? Muito bem. E muitas vezes os criacionistas eles colocam essas
outras áreas da ciência, tá? Como se fossem áreas que foram criadas para poder corroborar a evolução. Isso é mentira, tá? Essas áreas das ciências que foram convergindo para uma interpretação sobre evolução, elas foram sendo desenvolvidas de forma independente, tá? Ou seja, e eles acham que, na verdade, todas elas foram basicamente criadas para isso, ou forçado uma barra, né, para que as áreas convergissem para poder dizer que a evolução é verdade. Então, muitas vezes os criacionistas, eles vendem uma ideia de que, na verdade, é uma ideia quase que conspiracionista, muito parecida com aquela ideia dos terraplanistas, de que a NASA forja tudo. Então, os terraplanistas, eles nos dizem isso direto. A NASA, ela forja dados, as fotos que ela tira do planeta Terra, ou de outras agências espaciais, não é verdadeira, é construída por computador, tem CGI, tem não sei o quê. Tem terraplanista que chega até no nível de dizer que a NASA também estaria presente alguns séculos atrás, milhares de anos atrás, né, quando não existia. Então, chega a esse ponto, né? Então, se você pega e compara as duas ideias, né, de que os cientistas estiveram comunados para poder construir, né, para fortalecer a ideia de Darwin, por exemplo, que Darwin veio com uma ideia, como ele não tinha corroboração olha aí, falando em corroboração, aí, corroborando com ciência. Olha quem tá aí, Cláudio Porto. Os criacionistas também fazem a mesma coisa. Tá? Eles, então, chegam a argumentar que as diversas áreas da ciência, elas estão comunadas, né, ou foram construídas de forma artificial, de maneira a apenas corroborar uma ideia de evolução. Tá? Mas não é assim que funciona na ciência, né? Nunca foi desta forma. E a evolução, se ela é tão forte como ela é hoje, é porque essas áreas foram convergindo de forma independentes. Tá? Então, nós temos várias áreas que vão convergir aí por uma ideia, tá? De evolução das espécies. Tá? Muito bem. Bom, então, olha só. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui também, tá? Em relação aos argumentos, né? Dos criacionistas. Eu já falei a respeito da ideia de evolução, né, da definição, como nós definimos a evolução, tá, e que eles erram nesse conceito mais básico, tá. Aliás, estou vendo até aqui um comentário no chat do Neo Gnolls, né, evolução é um fato. Isso é um ponto importante também, é fazer a distinção entre duas coisas. Existe a evolução como um fato científico, né, como um fato, e a evolução como uma teoria, tá. A evolução, ela é as duas coisas, podemos dizer isso, tá. Em que sentido que ela é um fato? Ela é um fato no sentido de que os organismos, eles apresentam relações de parentesco histórico entre eles. Tá? Então, que os organismos, eles mudam e eles estão interrelacionados historicamente, isso é um fato. Tá? Agora, o que seria a ideia da evolução como uma teoria científica? A evolução como uma teoria científica seria a teoria que explica como que isso poderia ter ocorrido. Então, uma coisa é nós termos a observação do fato em si, do fenômeno, tá? E outra coisa é a gente ter a explicação desse fenômeno, que seria por meio de uma teoria, um conjunto de hipóteses ou uma teoria científica. Tá? Seria mais ou menos parecido com a ideia de gravidade, de gravitação. Tá? Por exemplo, você tem o fenômeno da gravidade, olha só que interessante, mais uma semelhança com o terraplanista. Né? Você tem o fenômeno da gravidade, tá? E aí você tem as teorias da física para explicar o que é esse fenômeno da gravidade. Tem a física lá de Einstein, né, a relatividade, tem a física newtoniana, tá? Então essa é a teoria que explica um fenômeno, um fato ali, que é a gravidade. É a mesma coisa na biologia. A evolução, ela é apresentada como um fato, que seria esta relação entre os organismos, e a teoria da evolução, que a gente chama de teoria sintética da evolução. Alguns chamam de neodarwinismo, mas tem muitos biólogos que não gostam, tá, desse termo, acham que não é adequado, tal, mas tem gente que usa. Tá? Ou síntese moderna também, que é um outro nome que é dado para a teoria da evolução. Tá? Mas podemos chamar aqui de teoria da evolução apenas, tá bom. Tá? A teoria da evolução, então, é a teoria que vai explicar todo esse processo de mudança, como que ele ocorre. Então, ela vai invocar aí uma série de mecanismos. Tá? Por exemplo, a seleção natural é um deles, e a maioria dos biólogos hoje entende que a seleção natural
é o principal mecanismo, tá, que gera mudanças nos organismos, ou pelo menos um mecanismo direcionador. Nós temos os mecanismos de mutações, tá, que seriam mudanças no material genético dos organismos, que são passados para a prole, tá, são herdados. Existem vários tipos, depois a gente fala sobre eles. Tá. Existem outros mecanismos, como de troca de material genético, que é o que a gente chama de fluxo gênico, né? Então, populações, elas estão vivendo em locais diferentes, e esses organismos, esses indivíduos de populações, eventualmente eles entram em contato entre si, então eles trocam material genético entre si, se acasalam, etc. Então, isso é o fluxo gênico. Tá? E nós temos outros processos também, como a deriva genética, que é a perda de variabilidade genética, que ocorre de maneira ao acaso nas populações, né, muito em função mesmo do tamanho das populações. Tá? Geralmente, populações pequenas tendem a perder alguns genes tendem a se fixar, né, mais rápido do que outros, etc. Então, esses são alguns mecanismos que foram sendo construídos, tá? Desde Darwin, quando ele publica A Origem das Espécies em 1859, nós temos ali primeiro o estabelecimento da teoria da seleção natural, e a tese da ancestralidade comum universal para toda a vida, né? Darwin fala sobre isso, e a partir no século XX, né, no início do século XX, nós temos a redescoberta das ideias do Mendel, onde se inaugura ali, né, costuma-se dizer que se inaugura ali a genética, e aí há então uma fusão dessas ideias da genética de Mendel com as ideias de seleção natural do Darwin. Então, e aí ao longo do século XX, né, a partir das décadas de 10, 20, 30, 40, até 1940 e tantos, você tem uma síntese de todas essas ideias que dá origem ao que a gente chama de síntese moderna, ou teoria sintética da evolução. E aí, a partir de 1940, aí em 1960, que nós temos o acréscimo de um outro mecanismo, que é esse que eu mencionei da deriva genética, né, nos anos de 1960. Então, a teoria da evolução ela vem passando por mudanças ao longo de todos esses anos, e essas mudanças, elas de maneira nenhuma enfraquecem a ideia de evolução. Muito pelo contrário, ela sempre cada vez mais fortalece, tá, a ideia de uma evolução. Então, hoje, está firme a ideia de que sim, a evolução ocorre, os organismos não são fixos, passam por mudanças, esses processos são todos processos muito complexos, né? Nem sempre é tão simples a gente estabelecer alguns pontos assim para poder entender como que a evolução ocorre. A gente tem outros processos que foram sendo descobertos e descritos mais para frente ainda. Hoje em dia, tá, é um mecanismo aí relativamente novo, recente, talvez tenha aí uns 40 anos ou menos do que isso, não sei, que seria o mecanismo de transferência horizontal de genes, ou seja, que é quando você tem um bicho, vamos dar um exemplo de um bicho qualquer aqui, que é esse celular, que é muito diferente desse outro bicho aqui, ó. Aqui, ó, que é o meu mouse, né? São coisas diferentes. O parentesco entre eles, ele está lá atrás, eles são muito distantes. É como se fosse, por exemplo, você e uma bactéria. E o que acontece? O que é a transferência horizontal? A transferência de genes, troca de genes entre esses dois organismos, que são muito diferentes. Por exemplo, uma bactéria e um ser humano. Isso acontece? Acontece. Bactérias podem ter parte do seu material genético, do seu genoma, incorporado no nosso, por exemplo. E isso é amplamente observado nos dias atuais. Acontece entre bactérias e vírus, entre vírus e coisas como nós. E também já aconteceu recentemente, já foi verificado no ano de 2007. Eu sempre menciono esse exemplo porque ele é muito curioso. Em 2007 publicaram um artigo mostrando também ocorrer esse processo de transferência horizontal de genes entre, por exemplo, um molusco e uma alga, que é um organismo fotossintetizante. Tá? E não apenas isso, mas esse molusco ele tem a capacidade de sequestrar organelas dessa alga fotossintetizante. Tá? E essas células do trato digestivo do molusco, ao fazerem isso, elas sequestram essa organela, essa estrutura que faz fotossíntese na alga, e aí a célula do molusco começa a fazer fotossíntese. E aí nós temos um molusco fazendo fotossíntese. Isso está sendo observado acontecer hoje. A evolução ocorrendo o quê? Debaixo do nosso nariz.